Josué capítulo 4, verso 1. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 4, verso 1. E já peço a sua permissão. Hoje, obviamente, aqui em Nova Semente nós temos pessoas sempre especiais que atendem, frequentam, e nós precisamos da sua ajuda para que você possa acompanhar de maneira rápida a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. E para isso eu convido você uma vez mais a que possamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, neste momento que abrimos Tua Palavra, num dia de festas, um dia de celebração, um dia de alegria, queremos, bom Deus, ouvir Tua voz. Pai eterno, sabemos que o nosso tempo está avançado, mas, bom Deus, dá a nós nesse momento a paz de espírito, a que possamos ter fome de Ti, e que possamos, Senhor, nesse momento, cada um de nós, ser saciado através do Teu Espírito. Isso eu te suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Josué 4:1, nós lemos: tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco para o outro lado, e depositai-as no lugar em que haveis de passar essa noite. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo um homem, e lhes disse: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. No futuro, quando vossos filhos perguntarem: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Mais uma vez quero saudar a cada um de vocês. Alegria imensa estar aqui num dia tão especial, um dia de celebração. Dia 27 de novembro de 2005, nós tivemos o primeiro culto público da Nova Semente, e esse ano estamos aí celebrando 10 anos de vida como comunidade, e é um momento de imensa alegria, ao ver a maneira pela qual Deus tem guiado a cada um de nós até aqui. Mas se você me permite, eu queria que você nesse momento imaginasse comigo como seria a sua vida se você completamente perdesse a habilidade de se lembrar das coisas, se você perdesse a sua memória. Eu sei que alguns já sentem isso, sem precisar imaginar. Normalmente já estão se esquecendo aí, eu já estou entrando nessa lista aí de aqueles que se esquecem facilmente das coisas. Mas como seria se você não se lembrasse mais das pessoas que você ama? Se você não se lembrasse mais dos seus amigos, ou daquilo que você leu no passado? Seria bom não lembrar das dívidas, né? Como seria? Eu creio que alguns de vocês, ou quem sabe muitos, já assistiram aquele filme. Em português o título é Como se Fosse a Primeira Vez. Vocês se lembram da história? Do Henry, né? Ele é um veterinário. E ele se apaixona pela Lucy, a loirinha. Só que a Lucy tem um problema, teve um acidente, e a cada dia, depois que ela vai dormir, ela se esquece tudo do passado. Então ele tem que conquistar ela todo dia de novo. É interessante a maneira pela qual o filme é desenvolvido. No final, o Henry ele grava uma fita. E aí ele dá para ela, e todo dia ela tem que assistir o vídeo antes, para ela saber como é que os dois se conheceram. Interessante isso. A maneira pela qual Hollywood demonstrou que o que acontece na vida de alguém que esquece de tudo. Mas, queridos, eu encontrei uma história que não é fictícia, uma história real, que aconteceu aqui no Brasil. Essa história veio a público no ano passado, a história de uma moça chamada Sabrina. Aqui em São Paulo, Sabrina, certo dia, ela vai dormir e acorda com um lapso na memória de 11 anos. Tudo o que ela lembrava é o que havia acontecido 11 anos para trás. É interessante que ela estava já num segundo casamento, o marido atual, Rafael, e ela acorda perguntando pelo Vinícius. Cadê o Vinícius? E ela simplesmente não sabia que era aquele homem ao lado dela, se esqueceu completamente. Desesperado, Rafael levou a sua esposa ao hospital, e ali fizeram os exames, aparentemente não detectaram nada.
Mas um especialista, aqui eu trago a citação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que a causa desse tipo de amnésia, geralmente ele diz, são traumas que o paciente enfrentou no passado, que de certa forma afloram no futuro. Ele menciona aqui, eu cito literalmente, trauma emocional muito intenso, vivido principalmente na infância ou na adolescência. E de fato, Sabrina, depois descobriram, obviamente no acompanhamento médico a ela, que ela teve o passado marcado ali por algumas questões, algumas perdas violentas, e ela sempre relegava ao lado, deixando de lado e não lidava com as questões. E já adulta, o estresse, má alimentação, dormia pouco, de repente, perdeu a sua memória. É interessante que ela percebeu que nas primeiras semanas, depois de começar a tomar remédio, ela percebeu que o contato com pessoas mais próximas, de certa forma, estimulava a sua memória. E aqui eu cito a Sabrina dizendo que um dia fui ao Parque Trianon com a minha mãe e a minha irmã, e com um amigo dela, e vi as pessoas com tablet tirando fotos. Eu olhava aquilo e falava, como assim? Vocês estão falando que eu estou em 2013? Quer dizer que no futuro, em vez das coisas ficarem menores, elas ficam maiores? Porque ela lembrava que a foto era feita com uma câmera pequenininha, não com tablet. Ela não se recordava de nada disso. E ela, pouco a pouco, foi ali desenvolvendo e tentando encontrar a sua memória. E ela diz que o cheiro de perfume, o cheiro das pessoas, foi pouco a pouco ali ajudando a que ela pudesse se recuperar. E ela diz que a memória dela voltou no dia 30 de dezembro de 2013. E eu comecei o ano 2014 em 2014. Ela comemorava. Uma história real de alguém que perdeu sua memória. O que isso quer dizer a nós, queridos? Quem você é, ouça com atenção, depende da sua capacidade de se lembrar. Quem você é, depende da sua capacidade de se lembrar. O problema é que, muitas vezes, nós nos esquecemos daquilo que é mais importante. No texto que li há pouco, Josué ali ao cruzar o Rio Jordão, pela ordem de Deus, eles erigiram aquele memorial para que o povo se lembrasse daquilo que Deus havia feito. O arco-íris, também uma aliança que Deus coloca a nós como algo que pudesse sempre nos lembrar que Deus não mais destruirá esse mundo pela água, como Ele fez no dilúvio. A Páscoa, quando celebramos a ceia, e sei que no próximo sábado temos aqui uma linda ceia, em que estaremos relembrando aquilo que Cristo fez por nós. O sábado, a cada semana, aquilo que Deus de maneira clara diz a nós, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus demonstra a nós a importância de nos lembrarmos de aspectos cruciais da nossa vida. E por que será que Deus repete tantas vezes em sua palavra que nós devemos nos lembrar? Alguém se arrisca a me ajudar? Por que Deus diz que nós temos que nos lembrar? Por quê? Não tem pegadinha não. Por quê? Porque a gente esquece. Nós temos a incrível facilidade de nos esquecermos. E aqui nós temos aqui dois, queridos, sérios problemas de memória. Nós nos esquecemos daquilo que deveríamos lembrar. Esse é um dos problemas sérios. Você já esqueceu de alguma coisa? Algo assim que você não podia? Alguém já teve algum lapso de memória, esqueceu de algo? Sabe que você está naquela prova, você estuda tudo, e na hora que vem você não lembra daquela fórmula, ou daquele número, ou daquela data, em nome de alguém. Como pastor, estou na porta cumprimentando, sempre aparece um pastor, oi querida, lembra de mim? Bom dia, irmão, bom dia, irmão. Lembro da fisionomia, mas não lembro do nome. E telefone, você lembra de número de telefone depois do celular que você coloca tudo lá dentro? Como facilmente a gente se esquece de números. E esquecer de aniversário de casamento, alguém já esqueceu? Essa semana eu estava numa reunião e lá um dos meus companheiros celebrou 25 anos de casado e nós batemos um palmo para ele, foi bem bonito. Aí de repente um perguntou, quando foi o teu aniversário de casamento? Ele não lembrava da data. Esquecer da data de aniversário de casamento. Chave do carro, alguém já esqueceu? Dentro do carro? Eu já esqueci uma vez dentro da geladeira. Você vai pegar alguma coisa, tá com a chave na mão, põe lá e nem lembra, né? E esqueceu onde você estacionou o carro, no shopping. Não lembra nem o nível que você está. Aí você sai que nem um louco apertando um negocinho para ver se você acende alguma luz, né? Para ver se você acha seu carro. Nós nos esquecemos de coisas. E você já teve aquela sensação, você senta no seu quarto e não faz ideia porque você está lá.
esquece o que você foi fazer. Quando a gente alugava filme ainda na locadora, é aquele filme que vai ser ótimo, você colocava no vídeo, eu colocava o DVD, e aí você lembrava que já tinha assistido 4 vezes. Eu já fiz tudo isso. A gente esquece de coisas. Mas o pior, queridos, é quando nós nos esquecemos de Deus. Esse é o pior esquecimento. Deus ali, falando ao povo de Israel, em Deuteronômio 32, 18, ele diz: olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Vocês se esqueceram daquele que deu vida a vocês. Vocês se esqueceram do Deus que trouxe vocês à existência. Esquecer-se de Deus. Queridos, é duro dizer o que eu vou dizer agora para vocês, mas todos nós, inclusive eu, vez ou outra nós nos esquecemos de Deus. Todos nós, sem exceção. Nos esquecemos muitas vezes de Deus. A nossa vida como seres humanos é uma gangorra em que nós vivemos esse vai e volta na dependência de Deus. Nós lembramos que Ele existe. Tem hora que a gente não quer lembrar de Deus, porque a gente está tão bem sozinho. Deus, para que deixa eu tocar minha vida? Nos esquecemos de Deus. Eu repito, queridos, quem você é depende da sua capacidade de se lembrar. E quão facilmente nós nos esquecemos. Eu chamo isso de amnésia espiritual. E quero dizer algo a vocês também, queridos, que é importante. Quando você se lembra, nessa relação com Deus, momentos marcantes no passado, quando você se lembra daquilo que um dia foi real, torna-se real novamente agora. É como se você trouxesse algo do passado para hoje. Mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava numa viagem nos Estados Unidos e no hotel, indo para a reunião, entrei no elevador, depois que eu apertei o botão, fechou a porta, de repente, eu não sei nem explicar o que aconteceu. Foi como se eu tivesse um flashback na minha vida. Túnel do tempo. E parece que a minha mente voltou para trás mais de 20 anos. Levei um susto, sozinho ali. De repente veio na minha memória os momentos que eu vivi em 1989. Quando pela primeira vez eu viajei para fora do Brasil, fui à Inglaterra para estudar no nosso colégio, na Inglaterra, o Newbold College. Lembrei do Newbold, lembrei do dormitório, lembrei de tudo ali no elevador. E levei um susto, por que isso está vindo na minha mente? Aí de repente eu percebi que foi o cheiro do elevador. Eu saí cheirando e fui, e descobri que era a tinta interna da parede do elevador. Era o mesmo cheiro da tinta que eu tinha no meu quarto mais de 20 anos antes. E parece que o passado veio assim de maneira real para mim. Porque, queridos, quando você se lembra daquilo que um dia foi real, aquilo se torna real novamente hoje. Mas imagina que nós temos 2 problemas com esquecimento. A gente, infelizmente, nós nos esquecemos daquilo que nós deveríamos nos lembrar. E, infelizmente, nós lembramos aquilo que deveríamos esquecer. E rapidinho aqui, queridos, culpa, pecado, mágoa. Os problemas que nós vivemos em nossa vida, que muitas vezes nós trazemos à nossa mente. Pedimos perdão a Deus, mas muitos de nós têm dificuldade em perdoar-se a si mesmo. Não entendem de maneira concreta o que é a graça de Deus, a transformação que Ele traz a nós. Deus diz ali, através do seu servo profeta Isaías, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. E aqui, ouso dizer, e me perdoe, Senhor, por dizer isso, parece que é a amnésia divina. Deus faz questão, Ele diz, eu não me lembro. Já contei para vocês no passado, vou repetir de maneira rápida aqui, uma história que eu li no livro de Brennan Manning, o Evangelho Maltrapilho em português. A história de uma mulher que estava tendo visões de Jesus. E ela falava para as pessoas, eu tive uma visão de Jesus Cristo. Ela estava causando um burburinho ali na cidade, que ela morava, uma pequena cidade, e o líder espiritual percebeu que ela estava causando confusão com aquelas visões dela, se aproximou e disse, irmã querida, que história é essa que você está conversando? Você vê Jesus? Eu vejo mesmo. E ele fez, então a próxima vez que a senhora vê Jesus, pergunta para ele quais são os meus pecados. Passaram-se alguns dias, toca o telefone, quem era? Ela.
dizendo ao seu líder espiritual ali, pode vir, ele já me contou, tive a visão de Jesus. E ele foi correndo para a casa dela. E ali na ânsia sentou perto dela, se aproximou. E aí? Diz para mim, o que ele disse? Pensando, agora eu desmascaro ela, né? Como é que ela vai saber da minha vida? E ela vai, se aproxima dele. Diz para mim exatamente o que Jesus disse para você. Ela, você quer saber mesmo? Vou dizer então. Ele disse o seguinte, eu não me lembro. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Queridos, não desenterre aquilo que Deus já enterrou. Perdoe-se a si mesmo. Prossiga em sua vida. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo, a quantas pessoas nessa terra, em especial pecadores, vai. Ninguém te condena. Eu não te condeno, vai, não peques mais. O perdão e a graça de Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver com a celebração da nova semente? Quero deixar com vocês aí na parte final dessa mensagem. O que nós devemos nos lembrar em uma data como essa? E eu queria deixar com vocês 3 aspectos, de maneira rápida. 3 aspectos que eu gostaria muito que você não se esquecesse. O primeiro deles, queridos, uma experiência real com Deus não é centrada em mim. Uma experiência real com Deus não é centrada em você. Uma experiência real com Deus é centrada nele. Muitos de nós confundimos o que significa viver essa experiência com Deus. Ouça com atenção que o autor do livro de Hebreus afirma, pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. E ouçam, Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Acho que ninguém ouviu, vou ler de novo. Ou é a fome que é muita? Vamos lá, concentre-se aqui. Deus fez isso, e ele repete, entregando Cristo pelo sofrimento que ele viveu, a fim de que muitos, isto é, seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Ouviram? Muitos diz. Quem são esses muitos? Você, eu. Deus age de tal forma que nós pudéssemos fazer parte dessa glória em Cristo Jesus. E a verdade fundamental da vida, queridos, é que ela, a sua vida, ela não é centrada em você. Você foi criado por Deus e não vice-versa. Em outras palavras, você existe porque Deus assim decidiu. Deus não existe para você, é você que existe para Ele. E Ele permitiu que hoje você e eu estivéssemos aqui, e eu não tenho dúvidas alguma, que Deus em sua sabedoria sabe a razão de você estar hoje aqui, cada um de nós. Ele tem algo para dizer para você hoje. Se você tiver sensibilidade à voz de Deus, você irá ouvir. Algo mais que não podemos esquecer. Primeiro, recapitulando, a experiência central com Deus é centrada em quem? Nele, não em você. Segunda, Deus ainda realiza milagres. Ouça só o que nós lemos em Salmo 77:14. Tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado o teu poder entre as nações. E queridos, quantos milagres pude presenciar nos últimos 10 anos nessa comunidade? Vidas transformadas, casamentos reconstruídos, saúde restaurada, esperança restabelecida. Mudança na vida de pessoas, e não há maior milagre a nós como seres humanos do que ter nossa vida transformada por esse Deus. Espero que em mais alguns dias vocês vão ouvir mais um milagre que está para acontecer a nós como comunidade. Temos sonhos de expansão, e Deus sempre ora, o Senhor, no momento adequado, mostra-nos o caminho. E o milagre, uma vez mais, irá acontecer com a graça dEle. Terceiro aspecto que não podemos esquecer. Experiência real com Deus é centrada nele. Esse Deus realiza milagres entre nós. E a terceira aspecto que não podemos esquecer é que a vida hoje na Terra, queridos, a vida nesse planeta, nada mais é do que um preparo para a eternidade. Faz toda a diferença no mundo, na mente de alguém, ao ele ter a perspectiva, certa ou errada, quanto a essa questão. Eclesiastes 3:11 nós lemos,
Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eu te pergunto, o que motiva a tua vida? Aspectos terrenos, temporais, que vêm e se vão? O que motiva a tua vida é a esperança que temos, as promessas de Deus a nós, a motivação de viver ao lado deste Deus. E obviamente ao dizer que se a vida nessa terra é um preparo para a eternidade, te pergunto, como é que você deve se preparar então? Sentado no sofá, trocando canais da televisão? Lembrei de um sermão que eu fiz anos atrás aqui. Eu disse que o utensílio mais perigoso de uma casa é um sofá. Que lá você fica, parado, sem fazer nada. E muitas vezes as pessoas passam a vida inteira sentados no sofá da vida espiritual, vendo o tempo passar, sem se preparar de maneira adequada para o futuro. E esse preparo, tenho aqui uma pequena lista, vou só mencionar vocês. Em serviço. Essa comunidade foi estabelecida para que você tenha a oportunidade de servir. Em missão, discipulado. Serviço. Um outro aspecto importante é em comunidade. Mencionei o primeiro culto, para minha surpresa, muitos não sabiam. Vocês estão aqui na frente, vão enxergar melhor. Olha para trás, está vendo essa coluna aqui? Vocês estão vendo essa coluna? Olha para trás. Já pararam para pensar por que nós nunca terminamos essa coluna? Alguns acham, não, acho que acabou o dinheiro da Nova Semente. Ou eles se esqueceram, pintaram tudo e esqueceram de acabar a coluna. É intencional essa coluna, queridos. Se você não sabe, hoje você vai ficar sabendo por quê. Nós não terminamos essa coluna, porque cada vez que você entre nesse prédio e saia, quando você olhar para ela, você se lembre que seres humanos são imperfeitos. E se você se sente imperfeito, inadequado, um pecador, com problemas, esse é o lugar para você. Pare de lutar sozinho. Sem Cristo em tua vida, você nunca vai conseguir viver transformação alguma, real, profunda e duradoura. Cada vez que você olhar para essa coluna, lembre-se de que aqui ao seu redor, em comunidade, tem gente com problema. E às vezes a gente fala, ai, tem tanto problema lá, pastor, não aguento mais. Ajude. Sirva. Participe. Entregue. Doe-se. Em serviço, em comunidade e na perspectiva, queridos, correta do cumprimento da grande promessa. Cristo prometeu: virei outra vez, e nós cremos na promessa de Jesus Cristo. Já que vocês já ficaram até agora, mais um pouquinho. Me vem na cabeça, eu vou falar. Não falei no primeiro culto. Vocês se lembram quando Caleb, ali com Josué, estava dividido com os 10 espias do outro lado? E os 10 desanimando o povo para entrar na terra prometida? Aí tem um momento que os 10 disseram, esquece! Os de lá são mais fortes do que a gente. São enormes! Fortes, poderosos. E Caleb diz, nós podemos. Vamos levantar o pessoal e vamos atacar, que nós vamos ganhar essa guerra. Eu pergunto a vocês, de onde vinha a convicção de Caleb? Em saber que eles tinham um exército maior? Sim ou não? Não. A convicção de Caleb veio porque ele sabia que eles tinham uma estratégia melhor? Não. Que eles tinham um plano especial? Não. De onde veio a convicção de Caleb que eles venceriam aquela batalha? De onde? Da promessa. E Deus havia prometido a Caleb, Deus havia prometido a Moisés, eu darei essa terra a vocês. E queridos, quando Deus promete, Deus cumpre. Cristo disse, virei outra vez, e Ele virá. Quer você queira ou não, quer você esteja preparado ou não, Ele virá. E o convite que Ele faz a você nessa manhã é, se lembre disso, meu filho. Lembre-se daquilo que é importante, aquilo que é prioridade, aquilo que realmente vale a nossa vida. A perspectiva da promessa, da grande promessa. E finalmente, em obediência à orientação desse Deus. Quem você é depende da sua capacidade de se lembrar. E lembre-se, queridos, que a verdadeira experiência com esse Deus é centrada nele.
Lembre-se, nunca se esqueça, que de maneira profunda nós precisamos entender que esse Deus ainda realiza milagres e continuará realizando milagres nessa comunidade. E esse Deus também nos dá o privilégio de viver nessa terra como um preparo para o sonho que Ele tem para você e que Ele tem para mim. E nesse momento de celebração nós precisamos nos lembrar de como Deus nos guiou no passado, como Deus nos guiou até aqui. E quem sabe você possa estar se perguntando, mas por que, pastor? Porque quando você se lembra de maneira correta o que foi real no passado, esse passado torna-se real agora. Confie nisso, creia nele e lembre-se, sempre se lembre de que esse Deus tem um plano especial a você e a mim. Transforma meu
futuro, quando vossos filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Pai querido, Senhor, nós louvamos o Teu nome, apenas e tão somente Teu nome nesse momento. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor, por tudo aquilo de maravilhoso que já aconteceu em nossa comunidade nos últimos 10 anos. E, Senhor, se houveram dificuldades, problemas, nós somos os culpados, e nos perdoe por isso, Pai. Mas, bom Deus, temos desafios. Temos, Pai, uma missão a cumprir numa cidade como São Paulo. E no passado, pedras foram lançadas. Pedras que, quando olhamos, podemos nos recordar dos momentos que o Senhor nos guiou, nos dirigiu, nos ensinou. Mas existem outras pedras que precisam ser colocadas como memorial. E que cada pessoa que está nesse momento possa ter a consciência de sua responsabilidade em levar uma pedra no seu ombro, colocá-la para que as pessoas possam ver e possam se lembrar. Ajuda-nos, Pai, que nos lembremos de que uma experiência real contigo é centrada em tua pessoa e não em nós mesmos. Ajuda-nos, bom Deus, a que possamos nos lembrar constantemente que Tu és o Deus do impossível, o Deus que realiza milagres entre nós e que continuará realizando milagres para a glória do Teu nome. E ajuda-nos, Pai, a entender que, e nunca nos esquecer, que viver nessa terra hoje nada mais é do que um preparo para a eternidade. E que possamos nos preparar de maneira adequada, em serviço, em comunidade, com a perspectiva da grande promessa e em obediência a Ti. Dá-nos Tua graça. Obrigado por tudo, Senhor. Isso eu suplico, rogo a Ti e lhe agradeço em nome dEle, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por favor, preciso que você se sente mais um pouquinho. São 2h18. Tem gente que vai falar: você acredita que a Nova Semente acabou sábado passado? E você vai dizer: eu estava lá. Poucos vão ter esse privilégio. Nós queremos dar o certificado de batismo para os nossos queridos. Vem cá, só rapidinho. As mães das pequenininhas vão nos ajudar. E quem sabe algum familiar que possa também, das outras, que agora se tornam membros diretos, de maneira concreta aqui em nossa comunidade. Pastor, só ler aqui rapidinho. Tá bom. Só que todos aqueles se batizaram: Dona Rosália, a Giovana, a Débora, a Mariana, a Sara, a Gabi e a Lília. Todos que se batizaram vêm aqui rapidinho só para a gente entregar o certificado. Pessoal, rapidinho, é rapidinho mesmo. Fala, Samuca, uma música rapidinha, Samuca. Isso aí. Parabéns por você, meu lindo. Parabéns, lindo. Parabéns. Parabéns para você. Parabéns. Parabéns. Querida, Deus te abençoe. Parabéns, viu? Parabéns. Querida, parabéns. Que tal uma salva de palmas para os nossos novos membros da nossa igreja? E para acabar, agora é para acabar mesmo. Eu estava vindo para cá, na hora do intervalo, estava saindo do escritório pastoral, que não é mais meu, do Fabiano e da Companhia Limitada, me emprestam de vez em quando, e aí o Nico estava lá e perguntou: pai, onde é que você vai? Eu falei: vou pregar, filho. Ele falou para mim: vai em paz. Vão em paz.